Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, E é morrendo que se vive para a vida eterna. Por teu Jesus, o mundo desprezaste, nem de teu Pai o amor te dominou. Só para Deus tua alma destinaste, só para Deus teu coração pulsou. do bom Jesus, fiel a zeloso, amor à cruz, o teu viver nos diz, dá-nos sentir a dor tão generoso. Ora por nós, São Francisco de Assis. É só Jesus, Jesus crucificado, que mereceu inteiro coração. De tanto amor, ó, foste premiado, tendo em teu corpo os sinais da paixão. Do
Francisco, louvado sejais. Deixamos saudosos os lares. São Francisco, louvado sejais. Andamos por terras e mares. São Francisco, louvado sejais. Clamamos aqui reunidos. São Francisco, louvado sejais. Por santo ardor impelidos. São Francisco, louvado sejais. São Francisco nos abençoa. São Francisco nos abençoa. Nós somos os vossos devotos. São Francisco nos abençoai. Fazemos pedidos e votos. São Francisco nos abençoai. Romeiros de longe chegamos. São Francisco nos abençoai. A vós, grande santo, imploramos. São Francisco nos abençoai. Expostos à luta e pecados. São Francisco nos abençoai. Pedimos em vós confiados. São Francisco nos abençoai. São Francisco, por nós suplicar. São Francisco, por nós suplicar. Com firme esperança rogamos. São Francisco, por nós suplicar. Com santa insistência bradamos. São Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, rezemos nesta Santa Eucaristia pelo dom da vida da nossa irmã Ronicleide Salles, que é ministra da Eucaristia aqui nesta igreja, nessa paróquia. Rezemos pelo repouso eterno da alma de Terezinha Vieira de Oliveira, que faleceu hoje. Rezemos pelos nossos irmãos Raimundo Pedro da Silva, José Bernardino da Silva e Maria Pedrina da Conceição. Coloquemos também nesta Santa Eucaristia os setores 11 e 12, formado pelas ruas pela rua Francisco Ramalho Sobrinho, Pastoral do Dízimo e as comunidades Campos, Cigano e Baixio do Canto. Rezemos também pelos articuladores Leda, Benta, Rosália, Neuma, Jucijânia e Vanusa, que são dos noitários de hoje. Iniciemos nessa nossa celebração pedindo a intercessão de São Jerônimo, desejosos de crescer no amor pela palavra de Deus. Iniciemos com o canto inicial. Corações em festa se revestem de louvor, pois aqui se manifesta
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para bem celebrarmos o mistério da nossa fé, supliquemos com confiança o perdão e a misericórdia de Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jó. Jó respondeu a seus amigos e disse: sei muito bem que é assim. Como poderia o homem ser justo diante de Deus, se quisesse disputar com ele? Entre 1000 razões, não haverá uma para rebatê-lo. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua cólera. Ele abala a terra em suas bases e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não brilhe e guarda escondidas as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta.
Se passa junto de mim, não o vejo, e quando se afasta, não o percebo. Se ele apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe? E contra ele escolher meus argumentos. Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar, e deveria pedir misericórdia ao meu juiz, se eu clamasse e ele me respondesse. Não creio que daria atenção à minha voz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Chegue a minha oração até a vossa presença. Chegue a minha oração até a vossa presença. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo o dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? Chegue a minha oração até a vossa presença. No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Chegue a minha oração até a vossa presença. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeiteis a minha alma, e porque escondeis vossa face de mim? Chegue a minha oração até a vossa presença. Chegue a minha oração até a vossa presença. Aleluia, 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 aleluia. O Evangelho da vida que nos traz a salvação. Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. O Evangelho da vida que nos traz a salvação. Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhes respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhes disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos celebrando o mistério da nossa fé no 6º dia dedicado à festa do nosso padroeiro São Francisco. Celebrando São Francisco, nós nos lembramos do seu exemplo de seguimento ao Senhor, porque sentiu-se chamado ao seu reino, sentiu-se chamado à missão, e missão esta a qual ele se entrega de uma forma muito generosa. Procurou dar uma resposta generosa ao chamado que teve de Deus. E isso fez com que São Francisco permaneça vivo em nossos meios, em nosso meio, em nossas vidas, faz com que ele tenha tantos devotos, porque foi alguém que soube responder ao chamado de Deus. Foi alguém que não mediu esforços e que nem colocou condição para servir ao reino, para seguir o Senhor. Colocar condições, nós vemos em 2 destes discípulos. Nós o intitulamos de discípulos porque se estava no seguimento com Jesus e sente-se atraído, então podemos compreender que eram discípulos, não apóstolos, mas discípulos. E dispõe-se a seguir ao Senhor. Um dos 3, o primeiro, é quem pede para seguir e diz que o seguirá para onde ele for. E Jesus começa a mostrar as exigências da missão daquele que quer de fato colocar-se a caminho com ele na construção do seu reino. E para o primeiro vai responder: as raposas têm suas tocas, os pássaros do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como uma forma de dizer que ele é um missionário itinerante e que sua casa é a missão, é o lugar aonde ele chegar, onde ele e a sua palavra for acolhido. E a condição de evangelizador e de missionário do discípulo, daquele que segue o Senhor, não é diferente da dele, mas é também semelhante. E que para seguir o Senhor requer renúncias. Para de fato ser verdadeiro e autêntico servidor do reino, tem que ter a capacidade de renúncia de si mesmo, dos próprios caprichos, dos próprios interesses, como o Evangelho mostra, até mesmo da própria família. Mas não podemos entender esta renúncia de uma forma negativa, mas de uma forma positiva.
não é que tenha que abandonar a família, né? Na missão, aonde estiver, pode rezar pela família, né? E toda vez que eu leio esse evangelho, eu lembro de mim mesmo quando pensava em ir para o seminário, assumir a vida de padre, já que eu fui uma pessoa sempre apegada à minha família, à minha mãe, à minha casa, né? Ficava pensando. Mas considero que o chamado de Deus era verdadeiro e que Ele me fez superar esta forma de pensar, né, na questão do apego familiar. Estar na missão não significa ter abandonado a família, mas exige renúncias, né? De alguma forma tem que ter a capacidade de renunciar. E é nesse sentido que Jesus fala para esses dois que quer seguir, que quer assumir a condição de evangelizador, de missionário itinerante do reino, mas que precisa primeiro enterrar o pai ou então se despedir da família. E aí, para mostrar essa exigência, o Senhor vai dizer: deixa que os mortos enterrem seus mortos, né? Ou aquele que põe a mão no arado e volta atrás não é digno do reino. Com isso, o Senhor não estava impedindo da pessoa ter contato com seus familiares, né? Esta pessoa, de visitar o pai ou a mãe ou algum parente que morresse. Não estava impedindo, estava apenas mostrando as exigências do reino. E que às vezes pode acontecer de um missionário perder um ente querido e não poder ver. E nesse sentido eu lembro que quando estava no seminário, teve um formador, um padre polonês, que é da Companhia de São Sulpício, e o carisma dele, dessa instituição, é formar outros padres diocesanos. Então, eles estão espalhados, passam 2 anos num país, 3 anos em outro país, e assim vai, nesta missão. E ele nos dizia que estava, se não me engano, nos Estados Unidos. Sua mãe sofria de câncer e de repente morreu. E ele não pôde estar lá no dia do velório da mãe. Sentiu muito, mas não pôde estar. Então, é um exemplo, um episódio que nos faz entender isso que Jesus fala no Evangelho. Quem está na missão tem que estar tão amadurecido e tão consciente dessa entrega a Deus e à missão, que pode estar num lugar onde não possa, num dado momento, se fazer presente numa dificuldade da família. Mas pode fazer algo que é muito importante e necessário. E talvez algo que possa ter algum membro na família que não tenha o costume de fazer. É rezar diante de Deus porque tem fé, porque acredita, e porque a oração alimenta, e porque a oração preenche um vazio deixado por alguma ausência, como a ausência de um ente querido. Então essa maturidade, esta graça, o padre tinha, né? E é claro que sente a dor da perca, né? Entristece-se, mas está consciente da fé, está consciente da vida eterna, está consciente de que Deus não abandona aqueles que Ele chama e que são corajosos, no sentido de dar uma resposta, mesmo que para isso envolva essas renúncias, né? Essas restrições na vida. Deus não abandona, é aquele que fortalece, é aquele que dá a capacidade de superação. E a fé faz com que estes possam reencontrar no reino de Deus os entes queridos, né? A fé no mistério da ressurreição e da vida eterna nos faz acreditar nisso.
né? O próprio Jesus nos dá este exemplo, né? Dias anteriores nós víamos o diálogo de Jesus com Moisés e Elias no Monte Tabor, onde Jesus se transfigura. É um episódio que faz uma antecipação da sua morte e ressurreição, especialmente da ressurreição, quando Cristo ressuscita mais glorioso, né, do que antes da sua morte. E no diálogo com estes dois no monte, do encontro com Deus, deixava claro a sua subida para Jerusalém. Estava subindo para Jerusalém para aí consumar a sua missão. E esta missão ia ser consumada justamente pela experiência da morte. O Senhor estava subindo, e subir significa estar agindo na missão, confiando na missão. E de fato, cada dia trilhado na missão e na entrega para a concretização do plano de Deus, significa a subida para Jerusalém, onde ia chegar, onde ia terminar a missão, onde ia consumar a missão por meio da morte. Mas o Senhor sabia que não iria ser um fracassado. A morte para nós é como que uma humilhação aos olhos humanos de ver, né? É como que uma humilhação, um fracasso. Nos sentimos diante delas impotentes. Mas o Senhor tinha a consciência de que dela sairia vitorioso, porque ia vencer a morte pelo mistério da ressurreição, né? E aí, isso é um processo muito exigente na vida de Jesus. Então, consciente dessa realidade, faz com que ele também mostre para aqueles que o querem seguir as condições do seguimento, das dificuldades. Que nesta caminhada e nesta missão aparecem as perseguições, aparecem os sofrimentos e aparece até a morte provocada, como a do próprio Jesus. Então, o discípulo, aquele que quer seguir, tem que estar consciente dessa realidade. Todo aquele que abraça a missão de uma forma mais concreta e mais doada, passa por um período de instrução, como os discípulos passaram por instruções feitas por Jesus, que eles conscientiza dessa realidade. E a pessoa vai, se tem de fato um chamado autêntico e verdadeiro, vai enfrentando, vai caminhando, vai superando, vai vencendo as dificuldades que aparecem. Elas vão aparecendo, mas a pessoa vai vencendo, vai superando, vai caminhando. Mas, como o próprio Cristo, há aqueles que tornam-se vítimas da entrega que faz, no sentido de que a perseguição leva à morte, mas este está consciente, como o próprio Jesus, da vida eterna, da vida com Deus, né? Nós estamos todos os dias vendo pela internet, pelos jornais, que cristãos são mortos no mundo por causa da sua fé, que missionários, padres, freiras são mortos no mundo por aí afora, sobretudo no continente africano, onde tem a presença dos muçulmanos radicais, em outros lugares, são mortos pela perseguição. E o que é que faz uma freira, um padre, sair da sua terra, ou mesmo um leigo consagrado, e ir para um lugar tão distante, para a missão, em nome de Deus, em nome da igreja, sabendo que lá tem um perigo de vida? É o chamado de Deus, né? É um chamado que é verdadeiro. Sabe que corre o perigo, mas é assim. Se algo acontecer no sentido de perder a vida, o discípulo está consciente da palavra de Jesus, que diz: quem quiser salvar sua vida neste mundo vai perdê-la, mas quem perdê-la por causa de Deus a reencontrará na vida eterna. Então o discípulo tem que estar consciente dessa realidade. Olhando para o testemunho de São Francisco, alguém que doou sua vida, nós vemos que sua vida é marcada por sofrimento, não por martírios,
Mas as dificuldades que Francisco, assim como tantos outros, enfrentaram na missão, né, é uma forma de ser autêntico na condição de missionário, na condição de evangelizador no reino de Deus. São Francisco nos dá um testemunho de perseverança, de pequeno, como Jesus, que sendo Deus, que é grande, faz-se pequeno no meio dos seus, desce à realidade humana do sofrimento e da morte, para sentir-se um de nós, para sentir as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? Ele era grande, mas fez-se pequeno. Francisco era um homem que tinha tudo para viver no luxo, pautado pelos bens da terra, pelas grandezas dos homens, mas fez-se pequeno na condição de discípulo. Renunciou ao luxo, renunciou à riqueza da família e viveu de forma pobre, no sentido que entendemos humanamente falando, mas generoso e profundamente rico diante de Deus, pela graça, pela missão, pelo serviço, pela doação, pelo seu reino. E isso se comprova quando, tantos anos depois da sua morte, nós vemos que sua memória continua viva em nossa igreja, né? Quantas paróquias, quantas capelas não estão em festa nesse tempo, né? Celebrando o grande São Francisco. Então ele é um exemplo para nós de discípulo, de seguidor de Jesus, daquele que reunia de fato as condições para ser um seguidor de Jesus no seu reino, na evangelização. Hoje também a igreja celebra a memória de São Jerônimo. São Jerônimo morreu no ano de 400 da era cristã e ficou conhecido por seu profundo amor às Sagradas Escrituras e também por ter recebido a incumbência do Papa Dámaso no seu tempo para fazer a tradução, a versão latina das Sagradas Escrituras, né? Era muito sábio, zeloso pastor, e essas características fez com que a igreja lhe desse o título de doutor da igreja, né? É muito sábio, soube amar a palavra de Deus. Não é à toa a memória de São Jerônimo neste último dia do mês de setembro, né? Mês em que consideramos o mês da Bíblia, né? Todo este mês a reflexão da igreja quis conscientizar os cristãos da importância que tem a palavra de Deus e da importância que tem o cristão refletir essa palavra, não como uma palavra qualquer, como um livro qualquer, mas como este livro que nos torna mais conhecedores, mais amadores de Deus e das coisas de Deus, das coisas do alto, né? Então somos convidados a pedir a intercessão de São Jerônimo, de São Francisco sobre nós, na condição dos discípulos de hoje, dos chamados de hoje. Deus quer contar com cada um de nós na construção do seu reino instaurado por Ele, mas que cada batizado tem a sua parcela de responsabilidade no segmento deste reino, né? Na continuidade deste reino até a consumação dos séculos, né? E diante da missão que Deus nos dá como batizados no mundo, temos as dificuldades, e a palavra de Deus é justamente uma forma de que, por meio da qual podemos nos instruir, crescer, amadurecer na fé, para que estas dificuldades não sejam nada diante do desempenhar a missão que o Senhor nos confia. Se não for
conscientes a partir da palavra de Deus, do testemunho do próprio Jesus, diante da missão que Ele nos dá no mundo, ela poderá fraquejar ou não acontecer, né? E é por isso que nós vemos tantos batizados sendo tão incoerentes na missão que tem no mundo, escolheram no mundo, né? É triste às vezes ver um casal que se casa hoje, quando é com 1 mês, 2 meses, 1 ano, se separa, se deixam, e às vezes de uma forma triste, porque a mulher traiu o marido. É terrível isso. Cadê a consciência, né, de cristão? Falta essa instrução. E às vezes foram pessoas que foram batizadas, passaram pela catequese, passaram pela crisma, mas não aprenderam, não se abriram para se deixar instruir. E por isso deixam a desejar na missão que escolheram desenvolver no mundo. E sabemos que esta missão, enquanto uma vocação, tem Deus como origem. É a origem, a fonte de todas as vocações, né? Então, é aí que nós precisamos, o povo de Deus precisa ser autêntico na missão que Deus chama a viver no mundo. Não é só uma missão religiosa, é uma missão vocacional, profissional, na vida do dia a dia. Então, que São Francisco, que tão bem soube responder ao chamado de Deus, interceda por nós. Que a sabedoria de São Jerônimo, lhes dada pelo seu esforço, possa também chegar a nós, a sua intercessão e a sabedoria de Deus, né, ao meditarmos esta palavra, ao meditarmos o testemunho destes que se tornaram grandes, assim dizemos, no testemunho de fé e na capacidade de doação pelo reino de Deus, no testemunho da vida de cristãos. Sendo fiéis, autênticos, verdadeiros, nesse sentido, nós nos configuramos como estes do Evangelho, que ou alguém se predispõe, ou alguém chega para o Senhor para dizer: eu te seguirei. Tanto aquele que se dispôs ir ao encontro, assim como aquele que foi chamado, foi um chamado de Deus ao seguimento e à missão. E esse chamado se configura justamente na perseverança de cada dia, na fidelidade ao Senhor e aos nossos propósitos diante dele e diante da sociedade. Que o Senhor nos ajude neste processo, nesta caminhada e nesta missão que Ele confia a cada um de nós, que Ele confia à sua igreja. E que olhe também e especialmente para aqueles que de uma forma mais concreta entregam-se à vida missionária, à evangelização, fazendo tantas renúncias, como a renúncia do estar no meio familiar, no meio dos amigos, para viver de uma forma doada, às vezes em lugares tão distantes, né, tão longe da própria família. Que o Senhor olhe com carinho e conduza estes irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos com confiança filial nossas preces ao Senhor e digamos: Senhor, ouvi-nos. Senhor, ouvi-nos. Para que nos comprometemos sempre mais em nosso seguimento de Jesus, rezemos. Senhor, ouvi-nos. Para que aumente em nós o interesse e o amor pela palavra de Deus, rezemos. Senhor, ouvi-nos. Por todos os pregadores, para que possam tocar o coração de seus ouvintes e despertar neles um desejo maior de comunhão com Deus, rezemos. Senhor, ouvi-nos.
por todos os empobrecidos, enfermos e marginalizados, rezemos. Senhor, ouvi-nos. Que no silêncio do coração cada um possa apresentar a sua prece ao Senhor. E digamos: Senhor, ouvi-nos. Escutai, bondoso, ó Pai Celeste, nossas preces, por intercessão de São Jerônimo e de São Francisco, e fazei-nos sempre atentos à vossa palavra e à vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que à semelhança de São Jerônimo, meditando vossa palavra em nossos corações, sejamos mais solícitos em oferecer-vos o sacrifício que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Jerônimo e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces.
Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco, São Jerônimo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja,
enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, cujos nomes citamos no início da missa, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus, ao nos alegrarmos na festa de São Jerônimo,
Fazei que a comunhão na Eucaristia desperte os corações dos vossos fiéis, para que, sempre atentos às Sagradas Escrituras, conheçamos o caminho a seguir e cheguemos por ele à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos a presença dos que estão aqui e todos que rezam conosco pelo Facebook da paróquia, todos os que prestam serviço na celebração, nossa gratidão. Agradecemos aos noitários de hoje, que são compostos pelos setores 11 e 12. Rua Francisco Ramalho Sobrinho, é isso? Tem alguém aqui da Rua Francisco Ramalho Sobrinho? Também Pastoral do Dízimo, Comunidade Campos, Cigano e Baixio da Picada, né? Os noitários de hoje têm como articuladores Leda, Benta, Rosália, Neuma, Jucivânia e Vanusa. Lembramos que a partir das 17h30 o carro com a imagem de São Francisco passará por esses dois setores. É composto de uma única rua, né? É isso? Né? Então, a partir das 17h30 a imagem sai para passar. E pedimos os moradores, né? Esses articuladores são responsáveis por articular o setor, articular os noitários, né? Nem o setor, é os noitários, né? Seja a comunidade, seja a pastoral, seja o setor. É responsabilidade dos articuladores articular. E destes noitários de hoje, como de cada dia, pode ter presente na igreja 40 pessoas, tanto na missa como na novena. Sendo que os que vêm para a missa podem dar lugar a outro para vir para a novena, né? Mas tem alguns dias que tem faltado muitas pessoas, né? Às 19h estaremos aqui para a sexta noite de novena e hoje contaremos com a presença do Padre Francisco Arivano, Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo e de São Francisco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.